A polícia prendeu aqui em Manaus um homem suspeito de integrar a alta cúpula de uma facção criminosa que atua no estado do Pará. Eu vou já soltar a reportagem para você, mas esse homem que você está vendo aí, ó, sendo levado pelo delegado Cícero Túlio, acredite se quiser, era quem comandava o tráfico de drogas lá na região, lá no Pará, e quem decidia quem deveria ser executado ou não. Era o verdadeiro carrasco do crime organizado, aliás, juiz. Carrasco é quem ia lá para cometer os crimes. Ele só ordenava. Toda morte que acontecia tinha que passar pelo aval dele. Se ele não desse autorização, sobrevivia. Se ele autorizasse, checkmate para o bandido. Acabava morrendo. Um criminoso com uma ficha criminal extensa, marcada principalmente pelo total de homicídios cometidos no estado do Pará. Antônio Carlos Oliveira Rodrigues Filho, mais conhecido como Urso, foi localizado e preso em Manaus após uma ação conjunta entre as polícias civis do Amazonas e do estado do Pará. Foragido da justiça, ele estava escondido há 3 semanas, até ser encontrado durante a operação da Polícia Civil. Antônio era responsável por planejar e autorizar a execução de agentes de segurança pública no estado do Pará. Segundo as investigações, Urso é do alto escalão da facção que pertence e faz parte de uma espécie de conselho do tráfico, onde os criminosos decidem quem vive ou morre. Dá para perceber que ele tinha, de fato, uma posição de destaque e uma autonomia gerencial no sentido de autorizar essas mortes e ataques, né? E tanto que também fazia parte do Tribunal do Crime, julgando, inclusive, seus próprios comparsas, quando esses acabavam aí realizando algumas faltas graves dentro do estatuto da facção criminosa. Em áudios compartilhados em grupos de mensagens, Antônio fala sobre possíveis execuções. Em um dos áudios, ele explana a orientação estabelecida pelo Conselho. Eu estou conversando agora com o conselho aqui que me mandou o áudio dele, tá entendendo? Como é que ele olha aqui? Ele não provar, vai pegar uma disciplina. Cabia a ele uma posição no conselho de uma das facções criminosas que operam aqui na região norte do país, a função de autorizar a execução de policiais civis e militares e agentes de órgãos da segurança pública do estado do Pará e também planejar esses ataques, né? Então, em diversos áudios que circularam em redes sociais de criminosos vinculados a essa facção criminosa, percebe-se aí uma posição de destaque dele no sentido de planejar esses ataques, né, determinando que pessoas ficassem disfarçadas ali no entorno dos locais de trabalho desses policiais e, inclusive, determinando ações para que houvesse essas execuções lá em Belém do Pará. Segundo a polícia, além das mortes coordenadas por Antônio, ele era atuante no tráfico de drogas. Usava os leitos do rio como rota de fuga e também para a venda das drogas. Um rio que tem ali, que dá acesso a Belém, que seria um ponto estratégico para o tráfico de drogas, a fim de receber materiais entorpecentes e também encaminhar materiais entorpecentes daquele local. Ele havia determinado que populares daquela região deixassem aquele terreno a fim de operacionalizar os trabalhos do tráfico de drogas naquele local. E diante da recusa de um dos populares de sair daquela região, ele acabou executando aquele senhor e, em razão disso, foi deferido aí um pedido de prisão preventiva por parte dos policiais civis lá do Pará. A polícia afirma que Urso tinha ligação com outros narcotraficantes aqui do estado do Amazonas. O suspeito foi preso em uma casa onde morava de aluguel com a mulher e o filho, no conjunto Viver Melhor, zona norte da cidade. Ele passou por audiência de custódia e permanece à disposição da Justiça do Amazonas, até ser transferido para o estado do Pará.